Diz Paulo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo está perguntando, tem algum sentido esse raciocínio? Tem alguma lógica isso? Além de ser uma distorção só para alimentar o ventre? Só para eu poder dar lugar à satisfação da concupiscência da carne? Tem alguma lógica? Aí ele diz, de modo nenhum faremos isso. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para o pecado morremos? Qual é a lógica? Como é que eu vou viver em pecado se eu morri para o pecado? E a gente tratou disso, da nova vida, da reconciliação, do chamado. Lembra que a gente tratou no capítulo 5 sobre a natureza adâmica, a nova natureza que a gente recebe em Cristo, a nova vida, que é a vida espiritual. E se nós recebemos a nova vida, se nós recebemos a vida espiritual, a vida de comunhão com Deus, como nós vamos viver em pecado? Chega para trás um pouquinho, para você encostar. E ele continua: ou porventura ignorais que nós, que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Que o batismo representa a morte. Quando você na água, simboliza a morte. Quando você levanta ressuscitado, nova criatura, uma nova vida. Diz ele: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Como é que nós vamos andar em pecado? Nós, que recebemos a nova vida. Então, por isso que eu falei, texto sem contexto é manipulação. Para alimentar aqui, ó, o pozinho. Como é que se eu fui liberto? Desculpa, se eu morri, como é que agora eu vou andar naquele pecado, dizendo que o fato de eu andar no pecado agrada e glorifica o nome do Pai, para que superabunde a graça? Não tem sentido. Uma vez mortos para o pecado, nós recebemos uma nova vida. E não há comunhão entre um e outro. Para isso morremos. Para isso morremos. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se morremos, ressurgimos, ressuscitamos com uma nova vida. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, aquele que era alimentado e sustentado pela natureza pecaminosa, pela natureza adâmica, pela herança de Adão que a gente viu no capítulo passado. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja, para que aquela natureza adâmica morra, seja destruída, e agora a gente receba a nova vida. E não, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos, porque antes a gente não tinha escolha. Era a natureza que a gente tinha e vivíamos nela. Agora nós fomos mortos, nós fomos comprados, nós fomos mortos na cruz com Cristo. Quando ele estava ali, quando ele morreu por mim, por você, morreu no meu lugar, no teu lugar, para que a gente desfrute dessa nova vida. Para que a gente não seja mais escravo do pecado.
porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, você não pode cobrar uma dívida de um defunto. Você me deve uma grana. Se você morrer, morreu a dívida. Como é que eu vou te cobrar? Como é que você vai pagar? Não tem como. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Agora é nova criatura. Agora anda em novidade de vida. Agora vai manifestar outra intenção, outra realidade, a realidade espiritual. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Cristo não pode morrer mais. Ele morreu e foi ressuscitado. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Ora, se morremos com ele, e se ele morreu e ressuscitou, ele não pode morrer de novo. E nós, se andarmos em novidade de vida, também não podemos morrer mais. Ou seja, não podemos mais cometer o pecado, não podemos mais cometer aquilo que a natureza adâmica nos escravizava a fazer. Você vai entender melhor, claro, pela explicação de Paulo. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Por que ele diz considerai-vos? Porque não é uma questão assim de eu penso que eu morri. Não, eu sei que eu morri. Só que como a gente não morre fisicamente, aí fica uma dualidade na cabeça da gente. Como é que eu já morri? Quase como Nicodemos, né? Como é que eu já morri se eu não voltei de volta e sou nova criatura, nasci de novo, se eu não voltei para o ventre da minha mãe? Esse entendimento é um entendimento espiritual que essa nova vida vai te trazer. Então, quando ele diz considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, ele está dizendo, olha, é novidade de vida. Você agora, aquelas coisas do passado não te pertencem mais, porque foi crucificada na cruz com Cristo. À medida que você se rendeu ao seu senhorio, se rendeu sua vida a Ele, aquilo não te pertence mais, não tem mais domínio sobre você. Ele continua. Mas eu quero lembrar que o livre-arbítrio continua valendo. Antes nós éramos escravos. Antes não tínhamos opção. Antes nós vivíamos no curso desse mundo. Antes nós vivíamos pelo peso da natureza do pecado que habitava em nós. Agora não. Agora nós somos livres e chamados para viver em novidade de vida. Mas o livre-arbítrio continua valendo. Todo momento você tem ali os dois caminhos. Eu já falei isso aqui em alguma outra oportunidade. Nós entregamos a nossa vida a Cristo, nos rendemos ao senhorio dele. Mas as nossas atitudes posteriores vão confirmar ou não a decisão que a gente tomou naquele dia. Veja só por que eu estou dizendo isso. Paulo continua. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que você obedeça às suas paixões, as paixões do pecado. Nem ofereçais, vou ler como está aqui, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Então nós temos o arbítrio de, já estando libertos, já estamos salvos, já estamos sob o senhorio de Cristo, já andando em novidade de vida, nós temos liberdade de voltar à lama, de retornar ao vômito.
Deus não revoga o livre-arbítrio em hipótese alguma. Todo tempo você tem dois caminhos. A natureza adâmica e a natureza espiritual. Em todo tempo você decide se você vai continuar por aqui ou se você vai continuar por aqui. E se você entra por esse caminho, no caminho de morte, sempre tem volta. Sempre tem volta. O Senhor sempre te dá oportunidade para você. Mas eu já estou com 90 anos, até agora eu não aceitei nenhum dos convites. Continua o convite continua valendo. Qualquer momento, é só você dizer, Senhor, eu aceito o convite e entrego minha vida nas tuas mãos. Mas se você escolher um caminho de vida e se deixar entregar pelas paixões do pecado, pelas paixões da carne, pelos desejos da carne, porque essa carne aqui, meu amigo, não se converte. Ela não morreu, lembra? Quem morreu foi o velho homem, é tudo espiritual. Essa carninha aqui, ela não se converte. Ela continua gritando. Pelo contrário, a palavra fala, Paulo diz em outro lugar, que ela milita contra o espírito. É uma luta o tempo inteiro. Ela quer se levantar com as paixões passadas. E você tem que dizer para ela, cabe-se toda a carne diante do Senhor. Que agora eu sou nova criatura. Então ele está dizendo, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo natural, de maneira que você obedeça às paixões antigas, aqueles desejos, carne, aqueles a que você dava vazão, aqueles a que você obedecia. Não, é maior do que eu não consegui me controlar, já fiz. A mulher olhou 2 vezes para mim, o cara olhou 1 vez para mim, não aguentei. Aguenta assim. Que Jesus disse, nesse caminho aqui, que é o caminho de vida, ele te dá livramento. Ele disse que não deixa chegar nada até você que você não possa suportar. Então, se você não suportou, foi porque não quis. Essa palavra é tão dura para você e muito mais para mim. E ele continua dizendo, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade. Eu não vou oferecer mais a minha mão para o roubo. Eu não vou oferecer mais a minha mão para fazer mal a outra pessoa. Eu não vou usar mais o meu cérebro para maquinar o mal, para ver como é que eu vou roubar alguém, como é que eu vou tirar proveito de alguém, como é que eu vou usufruir alguma coisa, como é que eu vou fazer a minha balança ter dois pesos e 2 medidas. Deus não agrada disso, não. Deus não se agrada disso. Não vou usar meus pés para ir correndo para o lugar errado. Não vou usar o sexo como pretexto para sair por aí fazendo bangaleira, fazendo aquilo que não é para ser feito. Porque a gente sabe disso. Nós sabemos que o sexo, o prazer, o orgasmo, foi criado por Deus, não foi criado pelo inferno. E você pode observar, abrindo parênteses aqui, dentro do contexto, você pode observar, nós vivemos uma época hedonista, é o prazer pelo prazer. Todo mundo sai com todo mundo, sai com várias pessoas ao mesmo tempo, é uma mulher com vários homens, um homem com várias mulheres, e cada noite um homem, cada noite uma mulher, ou todo mundo junto, ou homem com homem, mulher com mulher. Não é isso que a gente está vivendo hoje? Tem uns cachorrões aí que ainda tem disfarçatez de dizer que uma criança de 2 anos o seduziu. Quanto mais a gente vive esse prazer desvairado, quanto mais a gente vive essa situação de prazer pelo prazer, dando espaço para o pecado, menos prazer sexual as pessoas têm. Mais infelizes elas estão, mais vazias elas estão, mais coisas elas estão procurando. Alguém disse, toda forma de amor vale a pena se a alma não for pequena. Muito pelo contrário, toda forma de amor, ela só existe porque a alma é pequena. Porque o prazer
o gozo, o orgasmo, o sexo, o tocar, o ser tocado, o ser carinhado. Isso é presente de Deus. Ele nos deu. Os outros animais acasalam, mas não tem esse prazer todo. Nós temos. Por quê? Presente de Deus para nos agradar, para nos alegrar. Bastava a gente reproduzir. Mas ele nos deu esse prazer como elo de intimidade, como um selo de intimidade. É fruto do amor, é fruto do companheirismo. Também não adianta você tratar a sua esposa, eu não estou falando de matrimônio, mas estou falando de matrimônio segundo Deus. Não adianta você tratar a sua esposa igual um cavalo, não adianta você tratar seu marido, encher o saco dele o dia inteiro e depois querer um sexo que revele a glória de Deus no maior dos orgasmos. O sexo é um selo de intimidade, de prazer, de extensão do prazer que você tem em conviver com aquela pessoa. Porque foi assim que Deus criou. Então não pensa você, a gente já tratou aqui disso quando a gente falou do pecado de Adão, que o pecado não é o sexo. Mas aí vem o diabo e diz, não é bem assim. De qualquer forma, quanto mais variedade, e quanto mais performance, e quanto mais... Bobagem, irmão. Você sabe disso. Se você já foi liberto disso, você lembra como é que era. Se ainda não foi, se ainda está escravo, você sabe que depois que acaba aquela... Vira pro lado, dá nojo. Levanta de manhã ou levanta logo depois e olha para a pessoa e, pô, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? É o prazer pelo prazer, a transa pela transa. Isso não satisfaz. O sexo que dá prazer é o sexo que é feito em Deus. Desculpe os mais puritanos, mas é o sexo que é feito em Deus. Porque depois de você ter aquele prazer, de você ter um orgasmo, de você ter alegria, vale dar um glória a Deus, vale dizer, valeu Jesus, obrigado. É o momento de dar glória a Deus. Porque desfrutou de algo que Ele lhe deu. Assim, quando a gente come uma fruta muito gostosa, a gente fala, só papai podia ter feito essa fruta, olha que delícia, olha só que coisa boa, obrigada Senhor pela laranja, pela manga, seja a fruta que você gosta, acerola, pitanga. Meu marido ama pitanga. Ele reclama, ele diz, puxa, a pitanga é tão pequenininha, a pitanga tinha que ter o tamanho de uma abóbora moranga, né? Aí ele come aquilo e se deleita, a amora verdadeira, não é essas que vendem agora com o nome de amora, que não é amora. Aí você prova, Senhor, só Tu. Aí tu dá glória a Deus, agradece a Deus pela fruta, porque teu paladar está funcionando, porque o teu estômago está funcionando, você pode comer, você pode desfrutar. Quantas vezes a pessoa fica lá entubada, meses, um bom tempo, sem poder comer nada, e é só soro. Aí você dá glória a Deus, obrigada por esse prato de arroz com feijão, esse pãozinho quentinho com manteiga. Aí vale um glória a Deus. Vale glória a Deus também na hora do sexo. No sexo, segundo o Senhor. O sexo que gera prazer, um prazer de vida, um prazer de intimidade com o teu companheiro. Não é aquele sexo que eu estou falando para os casados e estou falando para os casados dentro do que se diz igreja. Não é aquele sexo que você sobe na mulher e desce na mulher. Não é disso que eu estou falando, não. Estou falando de intimidade, de prazer, de alegria, de sorrir, de desfrutar. É disso que eu estou falando, que esse foi o sexo que Deus nos deu. Mas Paulo diz
Não ofereça cada um os membros do seu corpo para o pecado como instrumento da iniquidade. Você está casado, você está dentro da igreja, mas o teu leito está sujo, está iníquo, está maculado, está sujo. Porque não é segundo Deus. Tudo que vier para você fazer, faça segundo o Senhor. Aí Paulo diz, mas ofereçais a Deus como ressurretos dentre os mortos que nós somos, porque se Cristo morreu na cruz, nós morremos com Ele, e se Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Ofereçais a Deus como ressurreto dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora, a minha mão toca, pega, sente para a glória de Deus. Os meus olhos funcionam para a glória de Deus, porque se não estiverem funcionando para a glória de Deus, o que Deus diz? Arranca o olho. Arranca. É melhor entrar sem olho no céu do que com os dois você para o inferno. Não é isso que a palavra fala? Então entrega o teu corpo, os membros do teu corpo, para que sejam para a glória de Deus, como instrumentos da justiça de Deus, como instrumentos que testificam que você é uma nova criatura, instrumentos que justificam a justiça que Jesus consumou na cruz. Aí ele continua, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Se você morreu e ressuscitou, o pecado não tem mais domínio. Você não pode dizer, eu fiz porque eu não consegui me controlar. Não pode mais dizer. Eu não posso mais dizer isso. O pecado não tem mais domínio sobre vós, pois estáis debaixo não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então, onde abundou o pecado, superabunda a graça, não me induz a pecar muito mais para que a graça se manifeste muito mais. Pelo contrário, se você está morto com Cristo e com Ele ressuscitado, o pecado não tem mais domínio. Então, essa é a superabundância da graça. A superabundância da graça não é quanto mais eu peco, mais Deus pode manifestar a graça dele, porque mais Ele pode me perdoar. Não. A superabundância da graça, para quem está em Cristo, para quem está livre do domínio do pecado, é que em tudo que eu faço, em tudo que você faz, a glória de Deus é manifesta. Porque nós vivemos em novidade de vida. Viver em novidade de vida é a superabundância, abundante graça. Ter uma nova mente, ter um novo propósito, ter um novo... entregar o meu corpo, os membros do meu corpo para Deus, para que a justiça dele se manifeste, os meus ouvidos, para não ouvir mais besteira, os meus olhos, para não ficar vendo aquilo que alimenta essa carnezinha que não se converte. Então, quando eu vivo segundo a libertação que Jesus me conquistou para mim, conquistou para você. Quando a gente vive dessa forma, é a manifestação da superabundante graça. É a manifestação da graça maravilhosa de Deus, porque Ele é que te capacita a viver assim. Mas em todo momento você tem livre-arbítrio e pode voltar para a lama. Como Paulo diz lá em Hebreus, eu acredito que Paulo tem escrito, ele diz, nós não somos os que retrocedemos para a perdição. Tem aqueles que retrocedem para a perdição. Deus permita que não seja você, que não seja eu. Que a gente já esteja alimentado o suficiente para ficar firme. E por isso a gente precisa se alimentar. Para ficar firme no dia da luta. Para ficar firme na hora das decisões que vão confirmar ou não a nossa entrega, o nosso novo nascimento. Que vão confirmar ou não
a graça abundante de Deus sobre a nossa vida. Pensa nisso. Paulo continua, mas numa próxima oportunidade a gente continua tratando disso, sobre essa questão ainda. Jesus te abençoe, te guarde, pensa nisso e até uma próxima. Um beijo grande no teu coração.